Você já imaginou como seria o som do silêncio em outro planeta? Em 15 de dezembro de 2022, a NASA experimentou exatamente isso. Um silêncio ensurdecedor vindo de Marte. Depois de 4 anos de trabalho incansável, enviando dados que revolucionaram nossa compreensão do planeta vermelho, a sonda InSight, nossa geóloga robótica, parou de responder. Ela não atendeu ao chamado. A conexão foi perdida. Mas o que realmente aconteceu a milhões de quilômetros de distância? Foi um defeito? Um acidente? Ou algo muito mais lento e inevitável? Um inimigo silencioso que espreita em toda a superfície marciana? A verdade é uma história de perseverança, engenhosidade e, finalmente, um adeus melancólico a uma das missões mais fascinantes da nossa era. Olá, exploradores do cosmos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos mistérios mais recentes da exploração espacial, o fim da missão InSight da NASA. Esta não é apenas uma história sobre uma máquina que parou de funcionar. É a crônica de uma jornada épica para desvendar os segredos mais profundos de Marte, para ouvir o seu coração pulsante e entender o que se esconde sob sua superfície avermelhada. A InSight, cujo nome significa exploração interior usando investigações sísmicas, geodésia e transporte de calor, foi enviada a Marte com um propósito nobre: ser a primeira a realizar um check-up completo no interior do planeta. Ela não estava lá para procurar por rios antigos ou sinais de vida, mas para fazer algo que nunca havíamos feito antes: mapear o coração de Marte. Durante mais de 1.200 sóis, ou dias marcianos, ela nos enviou dados incríveis, detectou mais de 1.000 terremotos e nos deu um retrato sem precedentes da crosta, manto e núcleo marcianos. Mas então, o silêncio. Neste vídeo, vamos desvendar a cronologia dos eventos que levaram ao fim desta missão histórica. Vamos entender a ciência por trás do seu desaparecimento gradual e celebrar o legado científico extraordinário que a InSight deixou para trás. Prepare-se para uma viagem ao coração do planeta vermelho e a história de seu mais dedicado explorador. Para entender por que a InSight se calou, primeiro precisamos entender o que a tornou tão especial. Lançada em maio de 2018, a sonda pousou em Elysium Planitia, uma planície lisa e segura perto do equador de Marte, em novembro daquele ano. Sua missão era ousada e sem precedentes. Enquanto rovers como o Curiosity e o Perseverance vasculham a superfície em busca de pistas sobre o passado habitável de Marte, a InSight foi projetada para ficar parada e ouvir. Seu principal instrumento, o sismômetro para experiência de estrutura interior, ou SEIS, era tão sensível que podia detectar vibrações mais sutis que uma brisa. E foi exatamente o que ele fez. Pouco depois de ser cuidadosamente posicionado no solo marciano pelo braço robótico da sonda, o SEIS começou a registrar os Marsquakes, os terremotos de Marte. Você pode estar se perguntando: terremotos em Marte? Sim. Embora Marte não tenha placas tectônicas como a Terra, o planeta ainda treme. Esses tremores são causados principalmente pelo estresse que se acumula em sua crosta, à medida que o planeta continua a esfriar e a se contrair. Um processo que começou há bilhões de anos. Cada um desses Marsquakes, por menor que fosse, era como um flash de uma câmera de ultrassom, enviando ondas sísmicas que viajavam pelo interior do planeta. Ao analisar como essas ondas mudavam de velocidade e forma, os cientistas aqui na Terra puderam, pela primeira vez, começar a mapear as camadas internas de Marte. E as descobertas foram, em uma palavra, revolucionárias. Antes da InSight, nossos modelos do interior de Marte eram em grande parte baseados em dados de meteoritos marcianos que caíram na Terra e em observações de sua órbita. Eram estimativas, suposições bem informadas. A InSight transformou essas suposições em certezas. Descobrimos que a crosta de Marte é mais fina do que muitos cientistas esperavam, com talvez 2 ou 3 subcamadas, estendendo-se por 20 a 37 quilômetros de profundidade. Abaixo dela,
um manto sólido que vai até cerca de 1.560 quilômetros, e no centro, um núcleo líquido e massivo, com um raio de aproximadamente 830 quilômetros. Confirmar o tamanho e o estado do núcleo foi uma vitória monumental. Para colocar em perspectiva, levou centenas de anos para medirmos o núcleo da Terra e 40 anos após as missões Apollo para medirmos o da Lua. A InSight fez isso em apenas 2 anos. Ela nos deu o primeiro mapa detalhado do coração de outro mundo. Ao longo de sua missão, a InSight detectou um total de 1.319 Marsquakes. A maioria era pequena, mas em 4 de maio de 2022, a sonda registrou o Grande 1, um monstro de magnitude 5.0, o maior terremoto já detectado em qualquer planeta além da Terra. Esse evento sísmico foi tão poderoso que suas ondas reverberaram por todo o planeta por horas, fornecendo aos cientistas uma visão sem precedentes de sua estrutura interna. Além dos tremores tectônicos, a InSight também detectou algo fascinante: terremotos causados por impactos de meteoroides. Ela sentiu o chão tremer quando rochas espaciais colidiram com a superfície marciana, e essas detecções permitiram que os orbitadores localizassem as crateras recém-formadas, algumas das quais escavaram pedaços de gelo de água, uma descoberta com implicações enormes para futuras missões tripuladas. Mas a jornada da InSight não foi isenta de desafios. Um de seus instrumentos-chave, a sonda de fluxo de calor apelidada de A Toupeira, foi projetada para perfurar até 5 metros abaixo da superfície para medir a temperatura interna do planeta. No entanto, o solo em Elysium Planitia provou ser muito mais coeso e aglomerado do que o esperado. A toupeira, projetada para solo solto e arenoso, simplesmente não conseguia obter a fricção necessária para cavar. Após meses de tentativas engenhosas da equipe na Terra, usando o braço robótico para pressionar e ajudar a toupeira, o instrumento conseguiu se enterrar apenas alguns centímetros. Embora não tenha atingido a profundidade desejada, a luta da toupeira nos ensinou lições valiosas sobre as propriedades do solo marciano, conhecimento crucial para qualquer futura tentativa de escavação no planeta. E isso nos leva ao inimigo silencioso que, finalmente, encerrou a missão: a poeira. Marte é um mundo empoeirado. A fina poeira avermelhada está por toda parte, suspensa na atmosfera tênue e cobrindo a paisagem. Para uma missão movida à energia solar como a InSight, essa poeira é uma sentença de morte lenta e inevitável. Desde o momento em que seus 2 grandes painéis solares em forma de leque foram abertos, eles começaram a acumular uma fina camada de poeira. Dia após dia, sol após sol, essa camada se tornava mais espessa, bloqueando gradualmente a luz do Sol e reduzindo a quantidade de energia que a sonda podia gerar. Os engenheiros da NASA sabiam que isso aconteceria. Eles projetaram os painéis solares com uma capacidade extra significativa, esperando que a missão pudesse durar pelo menos 1 ano marciano, cerca de 2 anos terrestres, antes que a energia se tornasse um problema. Eles também contavam com um pouco de sorte. Em missões anteriores, como as dos rovers Spirit e Opportunity, eventos de limpeza fortuitos, redemoinhos de poeira, conhecidos como Dust Devils, que passavam e sopravam a poeira dos painéis, estenderam a vida útil dos rovers por anos. A equipe da InSight esperava o mesmo, mas a sorte em Elysium Planitia foi escassa. Os Dust Devils foram detectados, mas nenhum passou diretamente sobre a sonda para realizar uma limpeza salvadora. À medida que a energia diminuía, a equipe da missão teve que tomar decisões difíceis, desligando instrumentos um por um para conservar a energia restante para o sismômetro, a joia da coroa da missão. Em uma última tentativa engenhosa, eles usaram o braço robótico de uma maneira nunca antes imaginada. Eles pegaram um pouco de areia marciana com a pá do braço e a polvilharam cuidadosamente ao lado dos painéis solares. A esperança era que os grãos de areia, ao serem levados pelo vento,
saltassem sobre os painéis e levassem consigo algumas das partículas de poeira. A técnica funcionou, concedendo à missão alguns meses preciosos de vida. Mas foi apenas um adiamento do inevitável. No final de 2022, com o inverno se aproximando no hemisfério norte de Marte, a situação se tornou crítica. A combinação de mais poeira na atmosfera e um sol mais baixo no céu reduziu drasticamente a energia disponível. A sonda começou a entrar em modo de segurança com mais frequência, um estado de hibernação projetado para proteger seus sistemas vitais. Em 15 de dezembro de 2022, a InSight enviou o que viria a ser sua última comunicação para a Terra. Depois disso, silêncio. Os controladores da missão tentaram contatá-la novamente nos dias seguintes, enviando comandos para o vazio, na esperança de uma resposta. Mas a resposta nunca veio. Em 21 de dezembro, com as baterias da sonda consideradas completamente esgotadas, a NASA declarou oficialmente o fim da missão. A geóloga robótica havia se aposentado. Então por que a NASA perdeu contato com a sonda InSight? A resposta não é um mistério dramático de falha ou acidente, mas sim o resultado inevitável de lutar contra o ambiente implacável de Marte. A InSight não foi perdida. Ela completou sua missão com distinção e depois sucumbiu lentamente ao seu destino, coberta pela mesma poeira vermelha que ela foi enviada para estudar. Seu silêncio não é um sinal de fracasso, mas o eco de um sucesso retumbante. Ela nos deu o primeiro olhar detalhado sobre o interior de outro planeta, revelando segredos que irão moldar nossa compreensão da formação de mundos rochosos por décadas. O legado da InSight não está no metal silencioso que agora repousa em Elysium Planitia, mas nos dados inestimáveis que ela enviou para casa e nas mentes de cientistas e engenheiros que ela inspirou. Cada missão a Marte nos ensina algo novo, não apenas sobre o planeta, mas sobre nós mesmos. A história da InSight é uma lição de perseverança, criatividade diante da adversidade e a busca incansável pelo conhecimento. Ela nos lembra que a exploração espacial é difícil, cheia de desafios, mas que as recompensas são imensuráveis. A InSight pode ter se calado, mas as ondas de suas descobertas continuarão a reverberar através da ciência por muitos anos. E aí, o que você achou da incrível jornada da sonda InSight? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou deste mergulho profundo na exploração de Marte, não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. E claro, se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas futuras viagens pelo cosmos. E que tal continuar explorando o planeta vermelho? Clique no vídeo que está aparecendo na tela para descobrir mais sobre as missões que estão ativas em Marte neste exato momento. Muito obrigado por assistir e, como sempre, continue olhando para as estrelas.